A noite estava fria. Um vento cortante soprava pelas frestas da janela da pequena sala, onde eu costumava me sentar todas as noites. A mesma sala onde por tantos anos meus filhos brincaram, correram e cresceram sob o meu olhar vigilante. Era um cômodo simples, mas repleto de memórias. O sofá gasto pelo tempo, a mesinha de centro com as marcas de copos deixadas por descuido e os porta-retratos que um dia exibiam sorrisos sinceros, todos agora pareciam estranhamente deslocados, como se não me pertencessem mais. Eu nunca poderia imaginar que depois de tanto tempo de dedicação, amor e sacrifícios, minha própria casa se tornaria um lugar onde eu já não era bem-vinda. Tudo começou sutilmente, pequenos sinais que na época pareciam apenas mudanças comuns da vida. Meus filhos, que antes me tratavam com carinho, começaram a me olhar diferente, com impaciência e até mesmo frieza. No início achei que era coisa da minha cabeça, talvez resultado da idade, do cansaço acumulado. Mas conforme os dias passavam, os olhares se tornaram palavras ríspidas. As palavras viraram discussões e, por fim, vieram as decisões tomadas sem que minha voz fosse sequer considerada. Naquela noite em particular, eu já sentia no ar que algo estava prestes a acontecer. O jantar foi silencioso, carregado de uma tensão invisível, como se houvesse algo que todos sabiam, menos eu. Depois que a última louça foi guardada, meu filho mais velho, Luciano, pigarreou e lançou um olhar para a irmã, Elaine. Ela, por sua vez, abaixou a cabeça, evitando me encarar. Foi então que ele falou com aquela voz dura que eu jamais esperaria ouvir saindo da boca do meu próprio filho. Mãe, nós conversamos e achamos que o melhor para todo mundo é que a senhora vá morar em outro lugar. A frase foi dita de forma seca, direta, sem rodeios. Como se estivesse me informando sobre algo trivial, sem qualquer peso emocional. Eu sei que você quer ouvir o resto, mas antes me fale aqui nos comentários. Qual sua cidade? Quero ver até onde minha história vai chegar. Se puder, se inscreva aqui no canal também, minha filha. Tem muita história boa vindo. Bom, minha querida, pense que quando ouvi aquela frase do meu amado filho, fiquei em choque. Minha mente se recusava a processar aquelas palavras. Como assim? Eu que dediquei toda a minha vida a eles, que fiz o possível e o impossível para que nunca lhes faltasse nada, agora era tratada como um estorvo. Meus olhos percorreram o rosto dos dois, buscando alguma rachadura na frieza, algum sinal de arrependimento. Mas tudo o que encontrei foi indiferença. Mas, para onde vocês querem que eu vá? Minha voz saiu trêmula, como a de uma criança indefesa. Luciano suspirou, impaciente. A gente pensou que talvez um asilo seja o melhor lugar para a senhora agora. Lá tem gente que cuida, tem enfermeiros. A senhora não vai ficar sozinha. Cada palavra era um golpe, um soco direto no estômago. Asilo? Como se eu fosse um móvel velho, um objeto sem utilidade que pode ser descartado sem cerimônia. Vocês estão me mandando embora? É isso? Dessa vez foi Elaine quem respondeu, e a voz dela carregava algo que parecia culpa, mas estava misturado com cansaço. Mãe, não é assim. Mas a gente tem nossas vidas, nossos problemas. Eu tenho minha família. O Luciano tem os negócios dele. A senhora sabe como as coisas estão difíceis. A raiva começou a se misturar com a dor. Difícil para vocês? E para mim? Depois de tudo que fiz, de tudo que passei? Como vocês podem fazer isso comigo? Luciano revirou os olhos, como se estivesse diante de uma criança birrenta. Mãe, não adianta dramatizar. Já tomamos a decisão. Meu coração batia acelerado e a respiração ficou difícil. Tantas emoções se chocavam dentro de mim que eu não sabia se chorava, gritava ou simplesmente me deixava desmoronar ali mesmo. Mas, no fundo, algo dentro de mim já sabia que não adiantava argumentar.
O julgamento já tinha sido dado, e minha sentença era o exílio. Então, sem dizer mais nada, me levantei, subi as escadas com passos trêmulos e fui até o meu quarto. Peguei uma mala e comecei a enfiar dentro dela o pouco que podia carregar. Minhas mãos tremiam enquanto dobravam as roupas, e cada peça que eu colocava na mala parecia carregar consigo um pedaço da minha história, da minha vida que estava sendo arrancada à força. Quando desci, com a mala em uma mão e a dignidade em frangalhos na outra, nenhum dos dois filhos ousou me encarar. Luciano se limitou a pegar a chave do carro e dizer: "Eu te levo até lá." E assim, com um último olhar para a casa que um dia foi meu lar, saí sem saber que aquela seria a última vez que cruzaria aquela porta como dona daquele lugar. A estrada parecia infinita naquela noite. Eu estava no banco do passageiro do carro de Luciano, mas minha mente estava longe, perdida em lembranças de uma vida que, de repente, já não me pertencia mais. As luzes dos postes passavam como vultos na janela, borradas pelas lágrimas que eu segurava com todas as forças. "É pro seu bem, mãe." Luciano quebrou o silêncio, mantendo os olhos na estrada. Fiquei quieta. Para o meu bem? A quem ele queria enganar? Tudo o que eu queria naquele momento era gritar, bater no peito e perguntar onde havia falhado. Quando foi que deixei de ser uma mãe querida para me tornar um fardo? O carro entrou por um portão alto de ferro e logo paramos diante de um prédio antigo, mas bem cuidado. O letreiro na entrada dizia: Residencial Luz e Paz para Idosos. Um nome bonito, escolhido para mascarar a dura realidade. Era um depósito de velhos, um lugar onde famílias deixavam aqueles que um dia foram tudo para eles. Antes mesmo que eu pudesse assimilar, Luciano já havia descido e tirado minha mala do porta-malas. Apressado, entrou comigo e foi recebido por uma enfermeira de sorriso forçado. "Ah, a nova hóspede! Que alegria recebê-la!" disse a mulher, tentando soar animada. Não tive coragem de responder. Senti apenas um nó na garganta quando Luciano assinou os papéis com a facilidade de quem finaliza uma transação qualquer. "Pronto, tudo certo." Ele bateu a caneta na mesa e suspirou, aliviado. Ele estava aliviado. Eu, por outro lado, sentia que estava morrendo por dentro. "Bem-vinda, dona Bianca. Vou mostrar seu quarto." A enfermeira tocou no meu braço, mas eu me afastei. Quarto? Aquele não era meu quarto. Meu quarto ficava na casa onde criei meus filhos, onde passei noites em claro cuidando deles, onde esperei eles voltarem das festas, onde rezei por suas vidas. Mas agora meu quarto estava ocupado por outra pessoa. Antes de me virar para seguir a enfermeira, olhei para Luciano, meu filho, meu próprio filho. "É isso então? É assim que termina?" Por um breve momento, achei que veria um traço de arrependimento no rosto dele. Mas não. Ele apenas deu um meio sorriso e disse: "A senhora vai se acostumar. É o melhor para todos." Então, sem olhar para trás, virou-se e foi embora. A porta de vidro fechou-se e eu fiquei ali, parada, sentindo o peso do abandono. A rotina no residencial Luz e Paz era monótona, previsível. Todas as manhãs eu acordava com o som de passos apressados no corredor e a voz animada, falsamente animada, dos funcionários chamando os idosos para o café. Me vestia sem pressa, sem propósito, apenas porque era o que se esperava de mim. O salão do café da manhã era amplo, mas silencioso. As pessoas ali não conversavam muito. Algumas olhavam fixamente para a comida. Outras encaravam a televisão que passava algum programa matinal sem grande importância. E havia aquelas que nem pareciam mais notar o tempo passar. Eu me sentava sozinha, observando. Era como se estivesse assistindo ao meu próprio futuro. Quem eu seria dali a alguns meses? Uma daquelas senhoras que não levantavam mais a cabeça, que apenas existiam, sem viver?
Tentei evitar esse pensamento, mas era impossível. Os dias passavam e, com eles, a esperança de que meus filhos sentiriam minha falta ia desaparecendo. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Luciano e Elaine, que um dia foram meus bebês, haviam me descartado como se eu fosse um móvel velho. A solidão pesava mais à noite. Eu deitava na cama fria e ficava horas olhando o teto, relembrando cada detalhe da casa onde vivi. O cheiro do café fresco de manhã, o barulho dos passos das crianças correndo pelo corredor, os risos nos almoços de domingo. Agora tudo parecia uma memória distante, quase como se tivesse pertencido a outra pessoa. Comecei a me perguntar se teria sido melhor se eu nunca tivesse tido filhos. Se talvez, sem ninguém para amar, a dor do abandono não fosse tão insuportável. Mas então, algo inesperado aconteceu. Numa manhã qualquer, enquanto tomava meu café sozinha, uma mulher sentou-se à minha frente sem pedir permissão. Ela tinha cabelos curtos, bem brancos, e um sorriso que parecia saber mais do que dizia. "Você é nova aqui", comentou mexendo no chá. Assenti de leve. "Meu nome é Lídia. E você?" ela perguntou. Sem muita vontade de conversar, apenas respondi. "Bianca." Ela me estudou por um momento e depois sorriu, como se já soubesse tudo sobre mim. "Vai levar um tempo para entender, mas aqui dentro ninguém precisa estar sozinho." Não respondi. Eu não queria amizades. Não queria me apegar àquele lugar. Mas mal sabia eu que aquela mulher estava prestes a mudar tudo. Nos dias seguintes, Lídia fez questão de se sentar comigo em todas as refeições. No início fiquei incomodada. Não entendi o motivo daquele interesse repentino por mim. Mas com o tempo, fui percebendo que ela não era como os outros. Ela falava de sua vida com entusiasmo, como se cada lembrança fosse um tesouro. Contava histórias de quando viajou sozinha para o exterior depois da aposentadoria, das peças de teatro que assistiu na juventude, das tardes preguiçosas em que ficava na varanda lendo um bom livro. "A vida não acaba só porque os anos passam, Bianca", ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá na sala de convivência. "Só acaba quando a gente deixa de viver." Fiquei em silêncio. "Você quer passar o resto dos seus dias sentindo pena de si mesma ou quer fazer algo com o tempo que ainda tem?" Suas palavras me atingiram de um jeito que eu não esperava. Era verdade. Eu havia me rendido ao abandono, permitindo que a dor tomasse conta de mim. Mas, e se eu pudesse mudar? Se eu pudesse encontrar uma nova razão para seguir em frente? Comecei a observar o que acontecia ao meu redor. Vi que havia idosos que ainda encontravam alegria em pequenas coisas. Um jogo de cartas, uma caminhada pelo jardim, uma conversa animada sobre o passado. Um dia, Lídia me arrastou até uma sala onde aconteciam aulas de pintura. "Tenta", incentivou ela, me entregando um pincel. Hesitei. Há anos não fazia nada parecido. Mas, ao tocar a tinta na tela, senti algo diferente. Uma sensação de liberdade. Aos poucos, fui permitindo que pequenas faíscas de felicidade surgissem na minha rotina. Comecei a pintar, a ler mais, a caminhar pelo jardim. Lídia me apresentou a outras pessoas e, sem perceber, comecei a me conectar com elas. Não significava que a dor do abandono havia desaparecido. Ainda doía. Ainda me perguntava se algum dia meus filhos se arrependeriam do que fizeram. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que talvez houvesse algo além da tristeza. Talvez houvesse uma nova vida para mim. O tempo passou, e pouco a pouco fui me acostumando à nova rotina. Os dias não eram mais apenas uma sequência de horas vazias, mas ainda existiam momentos de solidão. Por mais que tentasse me distrair, a sombra da rejeição ainda pairava sobre mim. Eu me perguntava às vezes se meus filhos sequer pensavam em mim, se sentiam falta da minha presença, da minha voz, do carinho que um dia dei a eles. Mas, com o passar das semanas,
algo começou a mudar dentro de mim. Percebi que, pela primeira vez em anos, eu estava me permitindo viver para mim mesma. Durante toda a vida, fui uma mãe dedicada, uma esposa presente, uma dona de casa zelosa. Tudo o que fiz foi pelos outros, mas agora não havia mais ninguém para cuidar, exceto eu mesma. Lídia me incentivou a me inscrever em atividades que antes jamais teria considerado. Comecei a frequentar aulas de música, mesmo sem saber tocar um único instrumento. Experimentei hidroginástica, algo que achei que seria ridículo na minha idade, mas que me trouxe uma leveza inesperada. Uma tarde, durante uma das aulas de pintura, sentei-me ao lado de um senhor chamado Luiz. Ele era calado, parecia sempre distante, mas eu percebia um brilho diferente em seus olhos, sempre que pegava um pincel. "Você pinta muito bem", arrisquei dizer. Ele sorriu de lado, sem tirar os olhos da tela. "Sempre gostei. Quando era jovem, queria ser artista, mas a vida me levou por outros caminhos." "Eu nunca pintei antes", confessei, "mas tem sido bom." Ele me olhou com mais atenção. "E por que começou agora?" Pensei por um instante. "Porque acho que preciso aprender a viver de novo." Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente o que eu queria dizer. As semanas viraram meses. As dores do passado ainda existiam, mas já não eram tão sufocantes. Passei a me apegar às pequenas alegrias que a vida me proporcionava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Certa manhã, enquanto tomava meu café e lia o jornal na pequena varanda do abrigo, uma funcionária se aproximou com um envelope em mãos. Seu semblante era neutro, mas havia uma leve hesitação antes de estender a correspondência para mim. "Dona Bianca, chegou isso para a senhora." Peguei o envelope, surpresa. Era raro eu receber algo pelo correio. Minhas contas eram mínimas e qualquer recado costumava ser entregue pelos funcionários. Mas aquele envelope era diferente. Pesado, de papel grosso e sem remetente visível. Minhas mãos tremiam levemente enquanto rasgava a borda e retirava o conteúdo. Havia um papel dobrado, e quando o abri, senti um aperto no peito. A caligrafia era inconfundível. "Não sei se você ainda quer saber de mim, mas preciso falar com você. Me perdoe por tudo. Por favor, me encontre." Era de Luciano, meu filho mais velho. Por um momento, o ar pareceu faltar. Meu coração martelava forte contra o peito. Depois de tanto tempo sem notícias, depois de ter sido descartada como um objeto sem serventia, ele agora dizia que queria me ver? Senti uma mistura de emoções. Raiva, dor, saudade. Durante tanto tempo desejei que eles voltassem atrás, que percebessem o erro que cometeram. Mas agora que esse momento estava diante de mim, não sabia se estava pronta para encará-lo. Lídia percebeu minha inquietação e se aproximou. "O que houve?" Sem dizer nada, entreguei-lhe a carta. Ela leu rapidamente e depois me olhou com seriedade. "O que você vai fazer?" "Eu não sabia." Parte de mim queria rasgar aquele papel e fingir que nunca o tinha lido. Outra parte ansiava por uma explicação, por uma chance de encerrar esse ciclo de dor, de uma vez por todas. Depois de tanto tempo reconstruindo minha vida, eu deveria abrir essa porta novamente? Segurei a carta entre os dedos por um longo tempo, incapaz de tomar uma decisão imediata. Luciano, meu filho mais velho, aquele que deveria me proteger, que deveria ser minha fortaleza, agora pedia para me encontrar. Mas por quê? Por remorso, culpa, interesse? Uma torrente de memórias invadiu minha mente e senti meu peito apertar. O dia em que fui expulsa da minha própria casa voltou com força total. O olhar frio de Luciano, a completa indiferença de Elaine. Desde aquele momento, fiz de tudo para seguir em frente, para não permitir que a dor da rejeição me destruísse. Lídia continuava ao meu lado,
observando-me com olhos atentos. Bianca, às vezes, algumas respostas são necessárias, disse ela suavemente. Suspirei profundamente. Quantas noites passei me perguntando por que meus filhos fizeram isso comigo? Quantas vezes imaginei que um dia eles voltariam arrependidos. Agora, o momento tinha chegado. Mas eu queria ouvir o que Luciano tinha a dizer. Nos dias seguintes, a dúvida me consumia. Passei horas olhando para aquele pedaço de papel, analisando cada palavra, cada curva da letra, como se isso pudesse me dar alguma certeza. Eu havia construído um novo lar no abrigo. Fiz amigos, reencontrei alegria em pequenas coisas. Mas a verdade é que, por mais que eu tentasse esconder, aquela ferida nunca cicatrizou por completo. Após uma semana de hesitação, tomei uma decisão. Se Luciano queria falar comigo, então ele teria que vir até aqui. Não seria eu a ir até ele. Com as mãos firmes, escrevi a seguinte resposta: se realmente quiser conversar, nos encontraremos no abrigo. Mas saiba que eu não sou mais a mesma pessoa que você abandonou. Não espere de mim a mãe submissa de antes. Dobrei o papel, coloquei no envelope e entreguei para Lídia, que se ofereceu para enviá-lo. Naquela noite, o sono demorou a chegar. O que Luciano realmente queria? Seria esse o começo de uma nova dor ou o fechamento de uma ferida aberta? Quando finalmente adormeci, sonhei com a antiga casa, com meus filhos pequenos correndo pelo jardim, rindo e me chamando de mãe. Mas quando acordei, percebi que já não sabia mais se esses sorrisos pertenciam ao passado ou a uma ilusão que eu me forcei a acreditar. Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Cada passo que eu dava pelo abrigo era acompanhado por um aperto no peito, uma incerteza dolorosa. Meus amigos notaram meu silêncio, mas respeitaram meu espaço. Lídia, sempre cuidadosa, ficava por perto, pronta para me apoiar, se eu precisasse. Na manhã combinada, me sentei em um banco no jardim do abrigo, tentando conter a tempestade dentro de mim. O sol iluminava as folhas das árvores, o vento soprava suavemente, mas dentro do meu coração, tudo era caos. Então, ele apareceu. Luciano não era mais o homem confiante e severo que me expulsou de casa. Seu olhar estava pesado, os ombros caídos, e havia rugas novas em seu rosto. Ele parecia envelhecido pelo peso da culpa. Mãe, ele disse hesitante. Fiquei em silêncio, observando-o. Pela primeira vez, ele não parecia superior. Não era o filho que me via como um fardo, mas sim um homem quebrado diante de mim. Ele começou, mas sua voz falhou. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente sem saber por onde começar. Não facilitei para ele. Fiquei esperando. Se ele queria falar, que encontrasse as palavras certas. Eu errei, ele finalmente disse com os olhos marejados. Errei de uma maneira que nunca poderei consertar. Meu coração deu um salto, mas minha expressão permaneceu firme. Sim, errou, respondi. A confissão de Luciano abriu um buraco no silêncio entre nós. Eu podia sentir sua vergonha, sua dor. Mas será que aquilo bastava? Será que um pedido de desculpas poderia apagar tudo o que aconteceu? Ele continuou. Depois que a senhora se foi, as coisas mudaram. Elaine se afastou de mim. Nossa família nunca mais foi a mesma. Eu tentava seguir em frente, mas sempre sentia que faltava algo. E então, um dia, eu olhei para os meus próprios filhos e me perguntei: se um dia eles fizessem isso comigo, como eu me sentiria? Ele suspirou e abaixou a cabeça. Eu não espero que me perdoe, mãe. Sei que não mereço, mas precisava olhar nos seus olhos e dizer que me arrependo. O silêncio voltou a tomar conta do momento. Lá estava eu, diante do meu filho, ouvindo as palavras que esperei por anos. Mas por que não senti alívio?
Por que ainda havia um peso no meu peito? Será que o tempo realmente poderia consertar tudo? Eu poderia ter soltado um suspiro de alívio e aceitado as palavras de Luciano como uma redenção completa. Poderia ter dito que tudo estava bem, que o passado havia sido apagado. Mas a verdade era outra. O que ele fez não poderia ser desfeito com um simples pedido de desculpas. Você se arrepende, murmurei, olhando para ele com atenção. Mas você realmente entende o que fez? Luciano ergueu os olhos confuso. Eu entendo, mãe. Eu fui cruel. Expulsei a senhora da casa que ajudou a construir. Priorizei o conforto da minha vida em vez do amor que devia ter por você. Balancei a cabeça lentamente. E o que você espera de mim agora? Ele hesitou. Eu não sei. Eu queria que soubesse que me arrependo. Mas também eu queria consertar as coisas. Consertar. Como se houvesse um jeito de costurar o passado e apagar as feridas. O que aconteceu comigo depois que você me mandou embora? Você já se perguntou? Ele engoliu em seco. Eu tentei saber, mas tinha medo do que descobriria. Cruzei as mãos no colo e respirei fundo. Eu sofri horrores aqui no asilo. Me senti deslocada. A solidão que senti quase me consumiu por completo. Fiquei perdida. Vivi dias que não desejo a ninguém. E sabe o que é pior? Olhei diretamente em seus olhos. Não foi um estranho que me fez passar por isso. Foi o meu próprio filho. Luciano tremeu, como se minhas palavras tivessem o atingido em cheio. Mãe, eu sei. Não, você não sabe. Você nunca saberá. Interrompi. E por mais que eu valorize sua coragem de estar aqui hoje pedindo perdão, isso não significa que tudo será esquecido. O silêncio entre nós se estendeu como um abismo. Então, ele fez algo que nunca esperei. Ele chorou. As lágrimas escorreram pelo rosto do meu filho, e eu vi o homem que ele era agora. Não o homem arrogante que me expulsou de casa, mas um ser humano falho, arrependido. E pela primeira vez, senti um peso diferente dentro de mim. Um peso que talvez estivesse ligado ao perdão. Mas eu estava pronta para isso? O choro de Luciano parecia ecoar dentro de mim, reverberando nos cantos mais escondidos do meu coração. Ele estava ali, despido de toda a arrogância, de todo o orgulho que um dia o afastou de mim. Mas eu não sabia se isso era suficiente. Os anos de dor não poderiam ser simplesmente apagados com lágrimas e arrependimento. Eu tinha marcas, cicatrizes que ninguém via, mas que ainda ardiam cada vez que a lembrança da rejeição vinha à tona. Mãe, eu não sei se um dia poderei me perdoar. Luciano passou as mãos pelo rosto, tentando conter o pranto. Eu queria tanto voltar no tempo. Mas não pode, respondi com firmeza. O passado não muda. O que aconteceu, aconteceu. O que me resta é decidir se carrego esse peso para sempre, ou se escolho deixá-lo ir. Ele assentiu devagar, sem dizer nada. Eu não estou te pedindo nada, mãe. Ele continuou. Não quero que finja que tudo está bem. Só queria ter a chance de tentar fazer algo diferente. Diferente. O que isso significava para ele? O que você pretende? Perguntei, cruzando os braços. Luciano hesitou, como se estivesse organizando as palavras. Quero cuidar da senhora. Quero estar presente. Sei que não posso simplesmente trazê-la de volta para casa e fingir que nada aconteceu, mas eu queria, pelo menos, tentar reconstruir alguma coisa. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria mandá-lo embora, dizer que já era tarde demais, que a oportunidade dele passou. Mas outra parte, mais frágil, sussurrava que talvez eu precisasse tanto disso quanto ele. O perdão não era algo simples. Ele não acontecia de uma hora para outra. Era um processo. E ali, diante do meu filho arrependido, eu me perguntava:
Estava pronta para iniciar esse caminho? A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, abafando os ruídos e deixando apenas o som do vento, assobiando pelas frestas da janela. Luciano permaneceu ali, sentado à minha frente, com os olhos baixos e o semblante devastado. Era estranho vê-lo assim. Durante toda a sua vida adulta, ele havia sido um homem de presença imponente, sempre seguro de suas decisões. Agora parecia um menino perdido, pedindo permissão para consertar algo que talvez já estivesse destruído para sempre. Meu coração se apertava com o dilema que se desenhava à minha frente. O que eu deveria fazer? Dar a ele a chance de tentar reconstruir o que foi despedaçado ou me proteger do risco de me machucar de novo? Suspirei profundamente. Você quer me ajudar, Luciano? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Acha que pode consertar tudo isso com algumas palavras? Ele ergueu os olhos, um brilho de angústia neles. Eu sei que não posso apagar o passado, mãe, mas posso fazer diferente daqui para frente. Balancei a cabeça. O passado não se apaga, Luciano. Ele molda quem somos. Cada dor que vivi, cada noite que chorei sozinha, cada humilhação que engoli quando fui enxotada da minha própria casa. Tudo isso me fez ser quem sou hoje. Eu não posso simplesmente fingir que não aconteceu. Ele ficou em silêncio, o maxilar travado, como se estivesse engolindo a própria culpa. E eu não estou pedindo isso. Sua voz veio baixa, quase um sussurro. Só queria uma chance. A palavra chance ecoou na minha mente. Quantas vezes ao longo da minha vida eu desejei uma chance de recomeçar? Uma oportunidade de fazer diferente? Uma pequena fresta de esperança em meio ao desespero? Eu não queria carregar rancor comigo, mas também não queria abrir meu coração para alguém que poderia machucá-lo novamente. Me levantei devagar, observando a figura abatida do meu filho. Luciano, eu não posso te prometer que tudo ficará bem de um dia para o outro. Mas posso te prometer uma coisa. Eu não vou mais carregar esse peso sozinha. Ele ergueu os olhos atento. O que quer dizer? Respirei fundo. Quero dizer que podemos tentar, mas, se vamos tentar, precisa ser para valer. Não só palavras. Quero atitudes. Os olhos dele brilharam por um instante, mas ele logo os fechou, como se estivesse absorvendo minhas palavras. Obrigado, mãe. Me afastei, deixando-o ali, sozinho em seus pensamentos. No fundo, eu sabia que essa conversa não significava que tudo ficaria bem de imediato. Mas era um passo, o primeiro de muitos. E às vezes, um primeiro passo é tudo o que precisamos para mudar um destino inteiro. Os dias passaram devagar, como se cada amanhecer trouxesse uma nova peça do quebra-cabeça que eu tentava remontar. Luciano se fazia presente. Aos poucos, de maneira sutil, mas constante. Pequenos gestos, pequenas atitudes, pequenas tentativas de se aproximar. No início eu ainda olhava tudo com desconfiança, temendo que fosse apenas um impulso momentâneo de arrependimento, algo passageiro. Mas com o tempo comecei a perceber que havia algo genuíno na sua mudança. Ele passou a me visitar regularmente trazendo frutas frescas que dizia ter comprado em uma feirinha perto de casa. No começo eu mal pegava nos sacos de papel que ele deixava sobre a mesa, mas depois comecei a aceitá-los, e um dia, sem perceber, já estava preparando um bolo com as maçãs que ele trouxe. Não foi um processo fácil. Ainda havia sombras entre nós. O passado não pode ser apagado, e as feridas não cicatrizam da noite para o dia. Mas, aos poucos, eu permiti que algo novo nascesse ali. Com o tempo, minha vida também começou a se transformar. Passei a sair mais, a encontrar antigos amigos que havia deixado de ver quando fui expulsa de casa. O reencontro com essas pessoas me trouxe um sentimento de pertencimento que eu não sentia há muito tempo. Descobri que não estava tão sozinha como imaginava.
O lar que reconstruí para mim mesma se tornou um refúgio de paz, longe das dores do passado. E, surpreendentemente, Luciano começou a fazer parte disso também. Não de forma perfeita, mas real. Um dia ele me convidou para jantar em sua casa. Fiquei receosa, mas aceitei. O que encontrei lá não foi apenas uma casa bonita e bem arrumada, mas uma família tentando se curar. Meus netos, que antes mal me olhavam, agora sorriam, tentando me envolver em conversas tímidas. A esposa de Luciano, sempre distante, fez um esforço para ser acolhedora. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante. Enquanto jantávamos, olhei ao redor e senti algo diferente dentro de mim. Não era apenas perdão, era aceitação. Eu nunca recuperaria os anos perdidos, nunca apagaria as dores vividas. Mas estava ali, no presente, vivendo algo novo. E talvez isso fosse suficiente. É minha filha. A vida é feita de ciclos. Alguns terminam de forma abrupta e dolorosa, nos deixando cicatrizes profundas. Mas a verdade é que sempre podemos recomeçar, mesmo quando parece tarde demais. O passado pode ter sido duro, mas o presente está aqui, pronto para ser vivido. Se você já passou por algo semelhante, saiba que ainda há tempo para construir novas histórias, para encontrar a paz dentro de si. E, acima de tudo, para escolher seguir em frente, sem carregar pesos que não te pertencem mais. Agora me conta, você já viveu algo assim? Já teve que reconstruir laços que pareciam quebrados para sempre? Compartilhe sua história nos comentários. Vou adorar ler. E não se esqueça, se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Fiquem com Deus e até a próxima!